Graça e paz. Que bom, não é, estarmos aqui? Glória a Deus. Muito bom. Abra sua Bíblia, por gentileza. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 25 e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23 diz: e contra estas coisas não há lei. 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E o 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Vamos orar. E eu gostaria de aproveitar esse momento e orarmos também, agradecendo a Deus. Eu falei com meu pai agora à tarde. Ele está lá em Minas, junto com o pastor Geraldo e a Graça. E o pastor Geraldo passou por nós oramos aqui, por isso que eu creio que nós podemos agradecer a Deus. O pastor Geraldo passou por uma cirurgia essa semana e a Graça tem estado, obviamente, acompanhando ele o tempo todo, e ela esteve lá hoje e ele já foi liberado para o quarto, né? O quadro já está estável dentro daquilo que ele foi submetido, e eu creio que Deus pode e já está operando na vida dele através dos médicos, amém? E eu creio, né? Outro dia nós estivemos lá e nós, como igreja, né? E eu comentei com a igreja que nós deveríamos orar e agradecer a Deus pela cura na vida do pastor Geraldo. E depois que a igreja orou e nós aqui também temos orado, de repente Deus mostrou, através dos médicos, um novo caminho para o quadro dele, né? Inclusive mostrando que talvez aquilo que os outros médicos estavam direcionando, no que diz respeito aos medicamentos, não estavam tão corretos, e por isso ele estava sofrendo, né, com o agravamento do seu problema. Então eu creio que Deus tem o seu propósito e nas mãos dos médicos Ele pode operar o livramento e a cura também, amém? Então eu gostaria de nós orarmos agora e aproveitarmos para agradecer a Deus por isso, amém? Pai, obrigado por esse tempo, pela sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade para as nossas vidas. Nós podemos dizer com convicção, assim como Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Estamos reunidos como a sua igreja que somos, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, nos instruir em justiça. E nós queremos ser todos os dias instruídos pela tua palavra e guiados pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai. Senhor, nós queremos também neste momento agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor Geraldo. Pai, ele está em um quadro ali naquele hospital e foi submetido a uma cirurgia, mas nós oramos a Ti, assim como aquele homem centurião falou contigo e disse: Senhor, o Senhor tem poder de dar uma ordem e o nosso irmão ser curado. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos na intervenção do Teu Espírito Santo. Nós cremos naquilo que nós ouvimos hoje pela manhã, de uma manifestação gloriosa, de uma cura, de algo sobrenatural que só o Senhor pode fazer pela vida de alguém, Pai. Nós agora intercedemos e te agradecemos pela cura do pastor Geraldo, Pai. Como igreja, já temos orado por isso. E nós te louvamos pela sua intervenção. E que ele seja livre e curado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Isso é bíblico, não é? Nós aprendemos, temos aprendido e ouvimos hoje mais uma vez a respeito disso, a respeito daquilo que Deus pode fazer e operar através dos dons, através da nossa fé, através de manifestações sobrenaturais. Você crê nisso? Amém. Eu creio também. Então, nós já temos visto isso há tanto tempo, não é? Aqui neste lugar já vimos manifestações, temos visto e eu creio que ainda vamos ver muitas. Não só aqui, mas em todo o mundo. Vamos ouvir testemunhos de coisas grandes e poderosas que Deus faz, fez e tem feito e ainda vai fazer. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus, não mudou. A sua palavra não mudou, as suas manifestações não mudaram e nós não podemos mudar também. Temos que continuar crendo. Amém? Muito bom. Esse texto fala, nós lemos sobre a manifestação de um fruto. E a Bíblia diz, a Bíblia chama, né? Paulo chamou de fruto do Espírito. Nós não podemos confundir ou misturar com aquilo que nós ouvimos, por exemplo, durante esses dias, e o pastor Samuel tem falado a respeito dos dons do Espírito. É aquilo que está registrado na carta de Coríntios, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, 12, 13, 14, ali são os dons, os presentes, né, que o Espírito Santo traz e dá, distribui à igreja, conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. A Bíblia também fala em Efésios, o mesmo Paulo fala a respeito de 5 dons ministeriais que o próprio Jesus distribuiu aos homens. São dons que servem para a edificação da igreja. E Paulo, quando ele está dizendo ali no texto, ele fala que isso é para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Todos quem? Todos nós, a igreja. Então, esses dons, esses ministérios, o pastor, o profeta, o apóstolo, o mestre e o evangelista, eles servem para trazer crescimento à igreja. Todos vão ser isso? Não, obviamente não. Mas a igreja precisa ter a manifestação, né, e o ofício desses dons, desses ministérios, no exercício aqui da igreja local ou de todas as igrejas, daquilo que Paulo chamou como corpo de Cristo. Para quê? Para que nós cresçamos. Mas há um crescimento individual. Há um crescimento que eu e você precisamos ter como filhos, como parte deste corpo que nós somos, como igreja. Você e eu somos igreja, amém? Você é igreja, você sabe disso? Glória a Deus. Você precisa e eu também precisamos ter convicção de que somos igreja. Toda a obra de Jesus, toda a perfeição da aliança que Deus fez conosco através de Jesus foi para tornar eu e você igreja dele, noiva, não é? Daqui uns dias, me desculpe, mas a partir do próximo mês estaremos aprendendo sobre um novo aspecto de sermos noivo, né? Coisas que estão para vir a respeito desse relacionamento nosso com Ele. Então, nós temos sido aqui recheados por palavras, por ensinamentos que falam a respeito de como nós devemos, ferramentas e como nós podemos nos posicionar a respeito disso, a respeito da nossa posição de igreja. E Paulo falou aqui sobre aspectos que servem para o nosso crescimento individual, para o nosso crescimento como filho, como pessoa. E antes de nós falarmos um pouco sobre essas questões, ou o fruto do Espírito, e detalharmos um pouco isso, é conveniente que nós voltemos para entendermos a origem disso. Por que Paulo fala então que eu e você
temos direito, né, e podemos manifestar na nossa vida o fruto do Espírito. Por que nós herdamos isso? A Bíblia diz, lá em João 1, se você puder abrir no Evangelho de João, capítulo 1, às vezes nós ouvimos durante tantos anos textos e ensinos, mas é importante que nós compreendamos o motivo dessas coisas, por que nós herdamos isso. Eu gosto muito daquele texto de Mateus, quando Jesus está explicando a parábola do semeador, e no último versículo, se eu não me engano, capítulo 13 de Mateus, lá para o versículo 17, ele diz assim: e aquela semente que caiu em terra boa, é aquele que ouve e compreende a palavra. E esse dá fruto a 30, a 60 e a 100. Então Jesus se preocupou em falar que era preciso nós ouvirmos e compreendermos. Nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas eu creio que todos nós deveríamos ter a preocupação de não apenas ouvirmos sem entender, porque quando nós ouvirmos qualquer coisa e você não entende, aquilo não faz sentido para você. Se nós vamos ao médico e ele fala, olha, você tem, e diz lá o problema que ele está dizendo que você tem, ele fala um nome tão científico que você não lembra nem da metade do nome quando você sai. Talvez aquilo não faça sentido para que você tome providência a respeito daquele assunto. Então, para todas as coisas, precisa fazer sentido, para que nós possamos compreender de maneira melhor, não é? Eu tenho passado uma experiência interessante com o Heitor e as suas provas de escola, né? E eu tenho percebido que aquilo que nós vamos estudar junto com ele para a prova, matemática, por exemplo, não adianta você chegar e ler um texto, falar um exercício, mas se aquilo não fizer sentido no dia a dia, se ele não vê algo ali no ambiente dele, que tem a ver com aquilo que está no livro e não faça sentido para que ele possa apalpar aquele aprendizado, normalmente ele não consegue absorver. E não é ele o único, né? Eu imagino. Todos nós temos essa dificuldade. Então, para que você e eu absorvamos as coisas, é importante que faça sentido para nós. Então, procure compreender, procuremos compreender. Ah, mas e se eu não entender? Pergunte. E se eu não entender? Pergunte de novo. Mas e se alguém não gostar da minha pergunta? Pergunte de novo. Outra pessoa responde. Mas eu tenho certeza que você sempre encontrará respostas às suas perguntas. E como o pastor Disseu diria, né, e dizia há muito tempo, ele falou, até se eu não souber, tem resposta. Não sei. E vou procurar resposta. Né? Então, sempre pergunte, tá bom? É importante para nós crescermos. Essa é a vontade de Deus para nós. João 1,12 ou 11, diz assim, veio para o que era seu, está falando a respeito de Jesus, e os seus não o receberam. Está falando a respeito do povo judeu. E o 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Está falando de mim e de você, amém? A Bíblia diz que Jesus veio a princípio para um povo, o povo que era seu, e esse povo não recebeu, esse povo é o povo judeu. Mas a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, eu e você, Ele deu a nós o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Alguém aqui crê em Jesus? Amém. Oh, que bênção! Então é para todos nós. A Bíblia diz que todos nós recebemos um poder, e esse poder está dentro de nós. Isso é uma bênção. E esse poder tem nome: Espírito
Santo de Deus. Ele habita em mim, ele habita em você. Ele já não está mais sobre nós. Não é? Na antiga aliança, a Bíblia diz que o Espírito estava sobre alguns homens. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz habitação em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Por ali você encontra esse texto, onde diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E há um alerta, cuidado. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Muito bem, vamos continuar aqui. Em Romanos, eu estava procurando um texto que nos ajudasse a compreender isso que nós vamos falar, e o Espírito me levou a um texto de Romanos, capítulo 11, e eu fiquei muito feliz com a clareza desse texto. E eu espero que você também fique. Romanos, capítulo 11. O versículo 16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Na nossa versão diz o são. O versículo 17 diz assim: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, zambujeiro significa uma árvore, um ramo bravo, né? Uma árvore que não é tão boa, uma árvore ruim. Então ele diz assim: e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, aqueles que outrora foram quebrados. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela tua incredulidade, pela sua incredulidade foram quebrados. Está falando dos primeiros ramos. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Versículo 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram a severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. O 23 diz assim: também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Eu achei esse texto muito interessante, porque ele está falando de que nós, o povo que outrora éramos gentios, aquele que João 1 falou: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse povo que somos nós, a Bíblia diz que nós fomos enxertados em uma árvore. Justamente porque teve um povo que fazia parte desta árvore que desprezou de alguma maneira. Eles não deram a devida importância à origem de sua formação. Eles é que estavam enxertados nessa videira, nesse ramo, mas a Bíblia diz que como eles abriram mão disso, nós pudemos ser ligados a esse ramo no lugar deles. Há uma versão, se você me permite, e para mim ficou ainda mais claro para que nós possamos compreender, porque aqui ele fala com todas as letras. Diz assim, o mesmo texto, tá bom? Romanos 11, a partir do versículo 16. Pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, eu estou lendo na linguagem de hoje, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a eles, ou a ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele.
Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. É aquilo que a nossa versão chama de zambujeiro. Um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês não são judeus. Pois vocês, os não-judeus, são aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isto é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são os galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês que creem. Se vocês continuarem sempre confiando na bondade dEle. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los novamente. É o mesmo texto. Eu achei algo muito claro aqui, porque Deus está falando, e através do apóstolo Paulo, exatamente sobre esse processo de que nós, de alguma maneira, fomos ligados a uma árvore. E que árvore é essa? É Cristo. E esta árvore está registrada, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, que nós temos lido, e eu estou falando de algo que, de repente, você como eu, temos lido há tanto tempo. E nós não ligamos uma coisa à outra. Mas é importante que nós entendamos por que nós vamos dar frutos. Por que a Bíblia fala e por que Paulo falou a respeito de um fruto lá em Gálatas. Só pode dar fruto quem está ligado a uma raiz, quem está ligado a uma vida. Porque o fruto significa vida. Uma árvore morta não gera fruto, mas uma árvore viva, sim, gera frutos. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E ele continua, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem, aqueles que foram cortados. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. E depois ele continua dizendo a respeito de toda essa questão de estarmos cumprindo os mandamentos, e ele fala a respeito do amor. E é interessante que mais à frente, ainda no mesmo texto, Jesus já tinha falado algo no capítulo 14,
Ele fala no 14:16, antes do 15, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus já fez essa promessa aqui, que Paulo confirmou lá na primeira carta de Coríntios. E depois, no capítulo 16, ele diz novamente isso. No versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então Jesus já estava falando aqui a respeito do Espírito Santo que viria, e esse seria o nosso ajudador, ou consolador. E eu lhe pergunto, aonde está hoje o Espírito Santo? Em nós, em mim. E a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo, eu e você. Qual é o sentido de nós estarmos tanto tempo na igreja? Qual é o sentido de nós estarmos tanto tempo, e eu digo na igreja agora, na igreja local? Talvez nós estejamos passando a maior parte da nossa vida já aqui, eu digo por mim, dos meus 41 anos, 31 ou 32 já, é na igreja. Então, posso dizer que a maior parte do tempo da minha vida, eu creio que não sou só eu, muitos aqui têm condição parecida, estamos mais tempo na igreja do que fora dela. Não é que você passa mais tempo dentro da igreja do que fora dela, mas os anos de vida que nós temos estado em comunhão com o corpo, dentro da igreja, participando de uma igreja local, é muito tempo. E talvez, irmãos, talvez, como o escritor a Hebreus diz, né, já era para sermos mestres. Já era para todos nós estarmos muito crescidos, muito. Ah, mas qual é o mais importante? Ter a manifestação de um fruto do Espírito ou a manifestação dos dons, como nós temos aprendido? Não existe o mais importante. Ambos foram deixados para o crescimento da igreja, mas um vem para alguns propósitos. Outro é para outro propósito. O propósito dos dons, aquele que nós temos ouvido aqui com Samuel, ele é para a edificação da igreja como corpo. E para a edificação individual também, quando se fala em dons de línguas estranhas, dons de falar em línguas, isso é para a minha edificação, mas a maioria daqueles dons que nós aprendemos aqui até hoje, são 9, é para a edificação do corpo. A profecia é para o corpo. A cura é para o corpo. A palavra de conhecimento é para o corpo. A interpretação das línguas é para o corpo. Mas existe algo antes de nós sermos corpo, nós somos uma parte, um indivíduo que faz parte desse corpo. E como que o corpo estará cada vez mais curado e cada vez mais sarado, e eu digo agora do corpo de Cristo, quando cada um de nós estiver cada vez mais sarado e cada vez mais curado. Em que aspecto eu estou falando? Estou falando a respeito do nosso caráter. Estou falando a respeito daquilo que nós somos como pessoa. E o fruto do Espírito manifesta exatamente isso em nós. À medida do tempo que nós vamos crescendo na igreja, no corpo, no reino de Deus, nós deveríamos manifestar as mesmas coisas que Jesus manifestou enquanto ele andou aqui como homem. Porque a Bíblia diz que nós somos ramo de uma árvore. E essa árvore, o caule principal dela, o tronco principal dela é Jesus.
Não tem como nós sermos parte de uma árvore e darmos frutos diferentes do que a raiz principal da árvore dá. Alguém pode pegar esse texto e ministrar essa palavra, e eu não estou dizendo que isso é um erro, aplicando para a questão de frutos no sentido de ganhar vidas. Mas o texto fala a respeito de manifestarmos a mesma vida de Jesus quando ele foi homem. Aí você fala assim, mas por que não é ganhar vidas? Porque Jesus nos chama de ramo e não nos chama de fruto. Jesus não disse, eu sou o ramo e a árvore e vocês são frutos. Não, eu sou o ramo principal e vocês também são ramos enxertados em mim e vocês têm que dar frutos. Se os frutos que nós dessemos fossem vidas, essas pessoas não seriam ramos, seriam frutos. E como que ela vai gerar fruto? Fruto não gera fruto. Maçã, ou alguém já viu uma árvore de maçã e pendurado na maçã outra maçã? Não. A maçã está pendurada em um pedaço de galho. Eu não sou a melhor pessoa para te explicar, porque o meu conhecimento de maçã acabou. Só vai até aí. Eu sei que a maçã vem de um pé de maçã, conhecido cientificamente como macieira, e acabou, tá bom? Mas eu também sei que a maçã não sai de dentro de outra maçã, a banana não sai de dentro de outra banana, e a melancia não sai de dentro de outra melancia. Elas saem de uma raiz. E por isso que eu acredito, eu creio, que esse texto está falando o seguinte: ei, vocês, igreja, são ramos. Cada um de vocês, cada um de nós somos ramos, que estamos presos, enxertados. A Bíblia diz lá, Paulo falou aos Romanos, que nós fomos enxertados. Nós que outrora éramos sim uma árvore ruim. A Bíblia nos chama aqui na nossa versão de zambujeiro, uma árvore brava. Mas agora nós fomos enxertados e nos tornamos uma árvore boa, tão boa quanto ele é. A oliveira verdadeira, que está escrito aqui em João 15. E quem que é o agricultor, quem que é o próprio lavrador deste ramo? Jesus falou que é o Pai, é Deus. Ele mesmo é o que cultiva essa árvore. E é interessante que no texto de Romanos, Paulo falou, ei, não seja bobo, não se glorie por você estar nessa árvore, porque não é você que sustenta a árvore. Se algum de nós quisesse pensar, que árvore bonita porque eu estou nela. Não, não sejamos tolos. Paulo falou, já pensando na nossa criatividade, não se glorie. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não fosse a raiz, você e eu estaríamos mortos. Quem é que nos sustenta? É a árvore, Jesus. E nós podemos estar, eu gostaria de estar conectado a essa árvore apenas pelo Wi-Fi. Não, irmão, não dá. Tem que ser grudado mesmo. Mas eu gostaria de estar nessa árvore mais online. Não, irmão, tem que ser grudado mesmo. E esse é um cuidado que nós devemos ter quando passa pela nossa cabeça, não quero estar numa igreja, porque o meu papo é direto, a minha conexão é direta, a minha antena é alta, e eu posso receber tudo direto. Cuidado, porque Paulo falou lá em Efésios que há uma divisão de dons justamente na igreja local, que não vai ter na minha casa e não vai ter na sua, vai ter na igreja, vai ter aqui. Mas vai ter só aqui? Não, eu estou falando de todas as igrejas locais. Eu estou falando dessa, estou falando da igreja como corpo. Mas eu creio que aqui também. A manifestação
desses dons que o próprio Deus distribuiu através de Jesus, colocando um para apóstolo, outro para pastor, outro para profeta, outro para evangelista, outro para mestre. Para quê? Para que eu e você sejamos edificados e sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Como é ser parecido com Ele? É justamente manifestar o fruto. Que fruto é esse? O fruto proveniente de uma árvore. Que árvore? A videira verdadeira que nós lemos agora em João 15. Jesus. Mas eu posso dar fruto diferente dessa árvore? É estranho. É estranho darmos frutos diferentes, porque nós estamos enxertados nela. Não deveria ser. Não é comum. Paulo, então, voltando ao texto de Gálatas, ele começa falando no versículo 16 a respeito de manifestações da carne. Obras da carne. E aí no versículo 22, então, ele fala do fruto do Espírito. Por que que ele começa falando das obras ou dessas manifestações da carne? Justamente por causa daquilo que ele falou lá em Romanos. Que nós éramos uma árvore ruim. Nós éramos uma árvore que não tínhamos a natureza da árvore que é Cristo. A nossa natureza era diferente. A nossa natureza era de pecado. A nossa natureza era uma natureza doente. A nossa natureza era uma natureza desvirtuada. Mas agora nós fomos enxertados em um ramo que tem o seu caráter alinhado. E nós precisamos nos alinhar a esse caráter. Como? Todos os dias. Como? Pela palavra. Jesus falou, você vai ser limpo, lá em João 15, pela palavra. Vocês estão sendo limpos pela palavra. A igreja está sendo limpa pela palavra. E eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que a palavra é o próprio Jesus. É a manifestação do Filho de Deus nas nossas vidas. Nós não temos para onde correr, é para a palavra. Não há outra saída para nós que não seja a palavra. E quando nós olhamos então para os textos, ou para esse texto aqui de Gálatas, e podemos pensar, puxa vida, mas como é difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Paulo, inclusive, falou, ei, cuidado, é uma briga constante entre o espírito e a carne. O tempo todo vai haver essa briga. Quem é que vai ganhar? Quem for melhor alimentado. Nós, às vezes, talvez não gostamos de ouvir quando o pastor Disseu fala a respeito de um Deus que mata. E parece até um tanto assustador, não é? Mas nós acabamos de ler o seguinte, considere, igreja, a severidade de Deus. Deus é bom, mas Ele é duro. Deus é justo. Eu não preciso me preocupar ou ficar com medo da severidade de Deus, desde que eu esteja do lado de quem está experimentando a sua bondade. É o que o texto de Romanos diz. O problema é que nós não podemos estar cocheando entre dois pensamentos, nós não podemos estar mornos. Ah, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? E é função do nosso líder nos alertar a respeito disso. É função da pessoa que Deus levantou para nos instruir a nos alertar a respeito disso. Agora, eu e você não temos que ficar bravo com a palavra, nós temos é que ficar bravo conosco mesmo, se nós estamos do lado que tem que temer um Deus que mata. E oxalá, como disse Paulo, tomara que todos nós, pelo tempo, estejamos do lado que nós possamos ter convicção e falar, Deus, obrigado, porque eu estou experimentando a benignidade de Deus, a bondade de Deus, porque é
é estar enxertado na videira e podendo manifestar todos os dias, um dia atrás do outro, sendo um dia melhor que o outro, a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Irmãos, o fruto do Espírito é um reflexo daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Mas nós vamos manifestar esse fruto aonde? Em todo lugar. Você sabe que a maioria de nós, acaba sendo um produto do meio, né, em que nós vivemos. Uma criança que vive numa casa onde todo mundo é calmo, todo mundo fala baixo, fala com moderação, trata as pessoas com respeito, trata as pessoas com palavras respeitosas. Essa criança, a tendência dela ficar assim é grande. Agora, uma criança que é criada no meio de gritos, de tons de voz sempre alto, de palavras sempre talvez agressivas, né, um bom termo, sempre palavras de colocar o outro para baixo, provavelmente essa criança também será produto disso. Sabe por quê? Porque a nossa família está conectada conosco. As pessoas que estão no ambiente comigo, elas estão conectadas comigo. Ah, mas a salvação é individual. É verdade, é sim. Mas as pessoas estão olhando para nós. Os nossos filhos estão conosco, olhando para nós, para as nossas atitudes. As pessoas com as quais eu trabalho e você também, elas estão olhando para nós. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com a nossa pregação e a nossa falação a respeito daquilo que nós proferimos como fé, estamos muito menos preocupados com as nossas atitudes, que demonstram, de fato, como é o Deus que nós servimos. Irmãos, falar bem, qualquer um pode falar. Falar bonito, qualquer um pode falar. Nós poderíamos convidar um palestrante eloquente, que fale bem, para vir aqui e ele falar para nós 2 horas, independente do que ele crê, do que ele profere, a gente vai bater até palma, porque ele fala muito bem. Tem homilética. Não, eu disse omelete, eu disse homilética. Porque as pessoas estão se preparando. Então, outro dia eu recebi um vídeo, né, no WhatsApp, e a pessoa falava a respeito da criação de filhos e... Puxa vida, de que igreja que ele é? Mas ele falou um termozinho lá, que eu falei, ele não é de igreja não. E aí eu fui olhar sobre a vida dele, e ele é de outra religião. Não é nem cristão. Mas ele fala muito parecido conosco. Então não é pela fala, é por aquilo que nós vivemos. A manifestação do fruto, ela não pode ser contrária à nossa fala. Ela tem que andar na mesma direção daquilo que nós falamos. E talvez é melhor que nós falemos menos e façamos mais. É melhor que as nossas ações falem mais alto do que as nossas pregações, se é que nós ficamos pregando aí no trabalho, no trem, enfim, em casa. É muito melhor que as nossas ações demonstrem a fé que nós proferimos. E eu creio que quando Paulo falou esse texto, ele estava falando justamente a respeito disso. E se nós olharmos aqui para os 9 aspectos do fruto do Espírito, que ele diz no singular, né, é um fruto que tem 9 aspectos. E é engraçado que em Coríntios ele fala a respeito de 9 dons do Espírito, 9 presentes e manifestações sobrenaturais do mesmo Espírito Santo, mas aqui ele está falando sobre 9 aspectos desse Espírito Santo sendo manifestadas na nossa vida. Agora, olha que interessante, uma pessoa pode se converter, como nós ouvimos aqui, e no primeiro dia de sua conversão, ele pode já sair
pode receber um presente ou um dom do Espírito Santo? Não pode? Nós aprendemos que pode. Mas será que no primeiro dia ele, sem se esforçar muito, já vai manifestar, por exemplo, alegria? Se não houver esforço da parte dele? Por quê? Porque o dom é um presente. O fruto do Espírito, esses 9 aspectos que nós estamos vendo aqui em Gálatas 5:22, são manifestações que o Espírito Santo tem, mas que precisa ser trabalhado na minha e na sua vida. Quem que precisa trabalhar isso? Eu e você. Eu vou trabalhar na sua e você na minha? Não, você vai trabalhar na sua e eu vou trabalhar na minha. E o problema nosso é que nós queremos trabalhar um na vida do outro. E é perigoso se nós fizermos aqui, vamos fazer o exercício, os maridos então, por favor, enumerem os aspectos do fruto que a sua esposa já tem. Alguns falarem, está longe. E algumas também falar, é melhor nem começar. Por quê? Porque nós estamos sempre prontos a apontar na vida do outro a falta da manifestação desses aspectos. Mas e olhando para a nossa vida? Então vamos olhar um pouquinho para isso agora. Eu queria separar isso em 3 grupos. Versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Vamos olhar para esses 3 aqui, e gozo em algumas traduções fala alegria, então você pode chamar de alegria ou de gozo, mas ele diz amor, gozo e paz. Normalmente uma pessoa que acabou de se converter ou ainda não se converteu, justamente são as coisas que faltam na vida de uma pessoa. Amor, alegria e paz. As pessoas estão buscando paz, porque a sua vida está sem paz, a sua família está sem paz, o seu ambiente está cada vez mais sem paz, sem amor. As pessoas buscam formas de ajudar outros, se filiam a ONGs para poder buscar uma satisfação pessoal por ajudar alguém, mas às vezes dentro de casa não consegue desenvolver um relacionamento bom, um relacionamento que demonstre na relação alegria, amor e paz. Eu creio e eu entendo que esses 3 aspectos do fruto, eles vão proporcionar algo bom para mim mesmo. Se eu desenvolver o amor na minha vida, obviamente que o amor eu vou manifestar em outras pessoas, eu vou manifestar por outras pessoas, mas eu preciso ter amor no meu coração para o meu próprio bem. Eu preciso ser uma pessoa alegre para fazer bem a mim mesmo, porque pessoas que não são alegres, elas sofrem mais. É muito mais fácil uma pessoa triste entrar em um quadro depressivo do que uma pessoa alegre. Ou não? Eu não sou médico. E acabou também aí o meu conhecimento a respeito de depressão. É muito mais fácil, eu creio, uma pessoa alegre, feliz, que está sempre bem-humorada, que acorda de bem, que acorda, vai trabalhar todo dia feliz da vida, gosta do que faz, e se ainda não faz aquilo que gosta, tem fé que um dia fará, mas a pessoa que está feliz com as pessoas que estão ali ao seu redor, está de bem, gosta do lugar que mora, gosta dos seus vizinhos, gosta da igreja, gosta de tudo, essa pessoa que é sempre feliz, provavelmente vai ser difícil com que ela sofra de depressão. Agora, uma pessoa, ao contrário, sempre triste, tudo está ruim, tudo é negro, a cabeça dela tem uma nuvem negra, ela está sempre de mau humor. A chance dessa pessoa entrar num quadro depressivo, eu creio que é muito maior. O que eu quero dizer com isso? Que amor, alegria e paz, eles vão fazer bem para mim mesmo. E se nós estivermos relutando em desenvolver esse fruto, ou esse aspecto do fruto na nossa vida, nós estamos prejudicando a nós mesmos.
Você está prejudicando você mesmo quando você reluta e fala, mas eu não quero não. Eu não quero amar. Irmão, você tem que querer. Porque Jesus falou que é um mandamento, Ele não falou que era uma sugestão. E o que você vai fazer com isso? Ame. Mas eu não gosto. Então, ame a contragosto. Mas eu não aguento e não gosto. Ame de novo. Não tem outra solução. Mas não tem um jeito? Não, tem que amar. Tem que amar. A irmã Ruth citou aqui, né? Quem não ama, não conhece a Deus. Isso está lá na primeira carta de João. Nós temos que amar. Não tem jeito. Então o que você vai fazer? Desenvolver o amor. Como? Declare isso na sua vida. Eu amo. Glória a Deus. Estou amando. Acorde e fale eu amo. Mas você não ama. Mas ama, irmão. Pela fé você ama. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. De tanto você ouvir que você ama, você ama. Mas eu não estou sentindo. Jesus não falou para você sentir nada. Jesus falou para você amar. Mas eu não estou alegre. Então declare a sua alegria. Porque Paulo falou, a alegria do Senhor é a minha força. Irmão, nós não podemos andar, mas eu não consigo. Lógico que consegue. O quê? Não, mas há um texto de Paulo, Filipenses, como que ele fala? Agora me confundiu. Regozijai-vos sempre no Senhor. É quase igual. Estou brincando. É verdade. Então, Neemias falou, a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo falou, regozijai-vos sempre no Senhor. Os dois servem. Então, irmão, regozijai-vos. Mas eu não estou com vontade. A palavra para você é regozijai-vos. Fique alegre. Aí você acorda, irmão, e teu marido está com cara de bravo. Você fala, fique alegre, sorria. E aí ele começa a falar, você fala, enquanto você não sorrir, eu não vou fazer o que você quer. Tenho certeza que ele vai sorrir, irmão, porque ele quer que você faça logo alguma coisa que ele quer, sei lá o que é. Mas faça isso, exercite. Nós precisamos manifestar essas coisas na nossa casa. Irmãos, quem é responsável por tornar o ambiente em que nós moramos alegre? Eu e você. Se você começa já fazendo as coisas ficarem alegres, vai ficar. Se você começa já chutando o cachorro, vai ficar ruim. Então não chute. Mas eu não gosto de cachorro. Então doe. Não gosta e tem dentro de casa? Não pode. Você precisa ficar alegre, irmão. Então, alegria, amor e paz. Você precisa ter paz. Não é possível que na nossa casa não seja um ambiente de paz, irmãos. Isaías 9:6 fala que Ele é o príncipe da paz. Irmãos, o príncipe da paz mora dentro de você e de mim. Não é possível que nós não tenhamos paz. Mas eu não estou em paz. Tem que ter paz. Irmão. Declare paz na sua vida. Mas vou ficar declarando? É lógico, a Bíblia diz que pela palavra é que as coisas acontecem. Está em Hebreus. Diz assim, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O que você está criando dentro de sua casa? Aquilo que você fala. Mas eu não gosto de falar. Fala, irmão. Quem falou que você tem que fazer só o que você gosta? Você mora sozinho? É engraçado isso que nós não moramos sozinhos. Você casou, irmão. Você casou, você não pode mais fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que a outra pessoa gosta. Aí você resolveu ter filhos. Para que você teve filhos se você quer fazer só o que você gosta? Não, você tem que fazer o que os teus filhos gostam. Eles são seus, você tem que criar eles. Até quando? Até o fim. Até que a morte vos separe. É teu. Vai que é seu. Quem é que vai criar esse ambiente bom dentro de casa? Você. Aí você pode falar assim, não, mas isso é responsabilidade do meu marido. Não, irmã, faça você.
Porque o teu marido também pensa, isso é responsabilidade da minha mulher. Aí você fala, isso é responsabilidade do meu marido. Aí vocês dois falam, isso é responsabilidade dos filhos. Aí o filho fala, isso é responsabilidade do pai. Aí ninguém faz nada. Sabe aquele jogo de vôlei, quando a bola vem, um fala, não, o outro vai, não, ele vai, no fim a bola cai no chão. Porque um fala, deixa, eu deixo, outro deixa, ninguém sabe quem é o dono da bola. Uma sugestão, então faça você. Faça você, constranja as pessoas que moram com você, elas vão ver você fazendo e vão querer fazer também. Seu marido vai ver você fazendo e vai falar, meu Deus do céu, que mulher feliz. Quem é que consegue estar tão feliz assim 6 horas da manhã? Mas ele vai ver que o negócio é bom você feliz, porque de vez em quando você consegue arrancar um risinho dele. Ainda que ele não queira, você fala alguma coisa e ele sorri. Procura fazer esse negócio quando ele falar, já fez o café? Só se você sorrir. Ele vai. Uma hora ou outra ele vai sorrir. Então, esses 3 primeiros aí vão fazer bem para nós mesmos. Vamos ver os outros. O segundo grupo é longanimidade, benignidade e bondade. Bondade é bondade. Fazer bem às outras pessoas. Que é muito parecido também com uma pessoa benigna, uma pessoa que também está bem. Uma pessoa longânima é uma pessoa que tem o seu pavio, na verdade não tem. Arrancou o pavio. Um ânimo alongado. Você percebeu que os 3 primeiros, eles vão fazer bem para nós mesmos. Os 3 segundos, eles vão fazer bem para quem está cercando a gente. Longanimidade. Você não manifesta longanimidade com você mesmo. Você manifesta longanimidade com teu filho. Você manifesta longanimidade com o seu colega de trabalho. Eu também, tá? Você manifesta longanimidade aqui na igreja, com os teus irmãos. Você manifesta longanimidade e bondade chegando ali para estacionar o carro, recebendo alguém na porta. A manifestação da longanimidade em casa é o melhor laboratório, obrigado, pastor Nilo, é o melhor lugar para aprendermos a manifestar longanimidade. No casamento, então, puxa vida, que oportunidades, quantas coisas boas tem. E aí você fala assim, mas meu Deus, será que eu já não consegui manifestar toda a minha longanimidade, porque todo dia estou sendo provado? Não, irmão. Se ainda você é testado, é porque você precisa melhorar. Manifeste longanimidade, bondade. É fácil ser bom, irmãos? Não. É fácil ser bom quando a gente quer mostrar para alguém, ó, que bonzinho. Mas ser bom, é bom ser bom quando ninguém está olhando, quando está só você e o menino ali, que você fala, E ao invés de você manifestar a longanimidade e a bondade, você fica com vontade de manifestar nele os 5 dons. Mas nós precisamos exercitar a manifestação disso para as outras pessoas. Esse aspecto do fruto, ele vai fazer bem para as pessoas que nos cercam. Esses 3 aspectos do fruto, longanimidade, bondade, benignidade, vão fazer bem às pessoas que estão ao redor de nós. Aonde você estiver, irmão, em casa, na escola, na padaria, no trem, aqui na igreja, no seu trabalho, na faculdade, em todos os lugares. É fácil? É lógico que não, mas é para isso que você já está há 30 anos ouvindo, aprendendo. Uau! 40 anos, ouvindo, aprendendo. Talvez você esteja, 10 anos, 5 anos. Irmão, não sei qual é o tempo que você está ouvindo e aprendendo, mas é importante que nós corramos para manifestar o mais rápido possível isso aqui. Aí você pode pensar assim, não, mas ninguém manifesta, por que eu tenho que manifestar? Irmão, cuida da tua vida.
Ah, não vou fazer não, ninguém faz. Faz você. O que você está preocupado com os outros? Ah, aquele irmão ali, ó, é diácono e não faz. E aí? Quem falou aqui que a manifestação disso é para você? Paulo falou assim, olha, e no final, e cuidai uns dos outros, para ajudar-vos a se manifestar. É assim que está escrito? Não, irmão. Pelo contrário, lá em Coríntios está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em outras palavras, Paulo estava falando para mim e para você, cuida da sua vida. Cuida de você. Ah, mas você está falando, mas você não manifesta. Não, cuida da tua vida, que eu estou cuidando da minha, estou tentando manifestar. Oxe. Ah, mas eu duvido que você consegue. Você não está comigo o tempo todo, como é que você sabe? Estou tentando. Pergunte lá, para a Nádia e para o Heitor. Pode ser que você ouça, não está ainda. Mas estou tentando. Vamos desistir? Ah, é muito difícil isso aí. Vou mudar de igreja. Não adianta não, irmão. Lá também a Bíblia é a mesma. Se abrir lá na outra igreja, em Gálatas 5:22, é o mesmo texto. Provavelmente vão te falar a mesma coisa. Então não adianta. Tem que melhorar. Nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Tal como Jesus é Deus e como o Pai é Deus. Os três são um. Aquilo que o Espírito que está dentro de você é, Jesus é e o Pai é. Leia, por favor. Eu vou repetir. Desculpe, irmão Napoleão, pensei que você já estava no gatilho. Amém. É uma trindade. O que um é, o outro é. E se o Espírito Santo está dentro de nós, nós temos condições de ser. A Bíblia diz que nós podemos ser. Ah, mas eu não consigo ser perfeito. Mas a salvação, a perfeição está dentro de nós. É só desenvolver ela. Ninguém falou que ia ser fácil. É fácil? Claro que não. Mas é por isso que é legal. Porque dá trabalho. E nós, como seres humanos inteligentes que somos motivados justamente por ter projeto e por ter trabalho, irmão. Então, coloco como projeto de vida para você. Eu preciso, na minha vida, manifestar o fruto do Espírito. Quantos? Todos. Quando? Não sei, mas vou tentar. Quais? Todos. Como? Quando precisar. Qual é a melhor hora de você manifestar o fruto? A hora que você é requerido dele. Aí depois tem um outro grupo, que diz assim, fé, e a fé em algumas versões está fidelidade, mansidão e temperança, que em algumas versões está domínio próprio. Então fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Esses três, eles manifestam a maturidade que nós temos já como cristãos. Eu creio que as pessoas que estão mais maduras, mais amadurecidas, e isso não significa tempo, porque tem pessoas que chegaram a 1 ano e tem pessoas que chegaram a 40 anos, e um está mais avançado do que o outro. Isso não é tempo, isso não é cargo, isso não é belezura, não é nada, irmãos. Isso é dedicação, vontade, colocar uma firmeza de propósito em ter fé, ser fiel, fidelidade, em ser uma pessoa mansa, em ser uma pessoa que tem domínio próprio. Em que áreas? Todas. Em que momentos que nós vamos manifestar essas coisas? Em todos os momentos, em todas as oportunidades.
E mais uma vez eu digo, é fácil? É claro que não. Por isso que Paulo, algumas palavras antes, falou, é uma briga constante entre o seu corpo e a sua carne querer fazer a vontade dela e querer fazer a vontade do Espírito. Mas a resposta aqui foi, quem vai ganhar? Quem nós alimentarmos mais. Por isso que Jesus falou em João 15, a limpeza é pela palavra. E por isso que Pedro falou, para onde iremos nós, se só tu tens palavra? Irmãos, declaremos a palavra sobre as nossas vidas. Às vezes nós estamos preocupados em, esse espírito expulsar. Não, não é espírito não, é nossa vontade mesmo, que é ruim. Você já está limpo. O problema são as nossas vontades. O problema são aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos fazer. Mas a Bíblia diz, e nós lemos isso, que nós estamos enxertados em uma árvore. E a seiva, o alimento dessa árvore é bom, porque é o próprio Jesus, que é o caule principal, o tronco principal, sei lá qual é o nome, mas é a raiz de onde vem o alimento para nós, que estamos enxertados na videira verdadeira. É o próprio Jesus. Então, para quem que nós temos que reclamar as nossas angústias? Para Ele. Nós cantamos aqui um cântico falando sobre intimidade. É para isso que nós temos que ter tempo de oração, tempo de leitura da palavra, para crescermos, orarmos em cima disso. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero ser uma pessoa que realmente parece contigo. Em que aspectos? Em todos. Pai, eu não consigo manifestar esses 9 aspectos, mas eu vou trabalhar um de cada vez e eu vou conseguir. Talvez nós não tenhamos que querer, agora você, o Senhor, santidade, vou fazer os 9, a partir de agora, vou pôr até uma camisa, 9. Não, irmão, não tente fazer, né? Eu ouvi uma vez de um pastor, achei muito interessante, ele falou, se você não lê a Bíblia, nunca leu, não queira começar lendo 10 capítulos, irmão, amanhã, você não vai conseguir. Você se empolga aqui porque alguém ministrou uma palavra, você fala, a partir de amanhã, né? Você vê algum irmão dando testemunho que já leu a Bíblia 40 vezes, você vê um irmão, se você pegar alguns irmãos aqui que são leitores vorazes de Bíblia, você fala, meu Deus, que vontade de ler a Bíblia também, aí você se empolga com o testemunho, aí você fala, amanhã eu vou começar 10 por dia, aí você começa lá, segunda-feira, Gênesis 1 e tal, quando chega no 10, 9 horas da manhã, você começou às 6h30, 9 horas você acabou, você fala, não é tão fácil assim, né? Aí no outro dia você começa mais um pouquinho, os próximos 10, no outro dia você encontra uma genealogia ali no meio, você já se perde, aí você lê só 8, fala, deixa o 2 para amanhã. Aí no quarto dia você tem que ler 12, porque você fala, né? 10 com 2, 8, só que aí você lê só 5. E vai só, quando chega no final do mês, irmão, você está devendo já 300 capítulos. Então não adianta a gente falar assim. Coloque o propósito de ler um versículo, ler 5, ler um capítulo, né? Nunca orei, eu vou começar amanhã a orar, vou dar o dízimo das horas do dia em oração, o dia tem 24 horas, eu vou orar 2 horas e 40 minutos. Não, irmão, você nunca orou, para que vai orar tudo isso? Não consegue, vai dormir, de joelho. Vamos começar. A gente não manifesta nenhum. Quer, de repente, fazer os 9. Não. Calma, pegue um desses e fala, Senhor, eu preciso amar. Preciso ser alegre. Meu Deus, me ajuda a ter uma cara mais bonita. Irmãos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. E não é porque, o Rodrigo não, é a Bíblia que está falando. É pela palavra. Eu creio que a igreja vai ficar edificada quando eu e você trabalharmos cada vez mais individualmente as nossas vidas.
o corpo cada vez mais sarado. Nós já avançamos muito, mas podemos melhorar ainda mais. Não podemos sentar num trono de orgulho e falar: ah, Senhor, já sou santo, como Tu és santo, e se quiseres, me busque, como pegaste Enoque. Não, irmão, não fique orgulhoso, não. Não sejamos vangloriosos, nós precisamos melhorar. Se cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos, e essa palavra para mim, é para todos nós, para olharmos para nós e falarmos: Senhor, a gente precisa melhorar, nós precisamos crescer. E se eu crescer individualmente, o corpo cresce. Se o meu filho viver num ambiente em que ele vê a manifestação disso e começa a manifestar também, quando ele chegar aqui na igreja, haverá a manifestação disso através da vida dele. Quando ele chegar na escola, haverá a manifestação disso através da vida dele. Quando os meninos que ministram aqui, aprendendo em casa, eles vão manifestar aqui aquilo que é a vida deles. Quando os pastores que manifestam isso em casa e vierem ministrar a palavra para a igreja, a manifestação vai ser daquilo que nós vivemos. A igreja toda será contagiada pela sua vida. Acredite, quando os diáconos que já estão manifestando isso normalmente em suas vidas, aqui vai ser uma maravilha, porque a manifestação vai ser natural e as pessoas vão falar: ó, que bom é ser recebido desse jeito. Como já falo, mas podemos melhorar ainda mais. Que bom sermos um corpo tão crescido, que bom sermos um corpo tão bem estruturado, tão maduro. Essa é a vontade de Deus para nós como igreja. Amém? Então nós precisamos melhorar individualmente, para que nós possamos manifestar como igreja aquilo que nós somos, cada um no seu individual. Amém? Vamos orar por isso? Amém. Então fique em pé para nós orarmos juntos a respeito dessa palavra. E você vai orar por quem? Por você. Cuidando especificamente da sua vida. Ore por você mesmo. Se quiser, põe a mão na sua cabeça e fala: Senhor, ajuda. Não precisa não. Apenas ore por você, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor mesmo disse que deixou para nos ajudar, Senhor, para nos consolar, para habitar dentro de nós. E nós somos gratos a Ti por sermos a habitação do Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós nem éramos naturais desta árvore, mas pela Tua palavra nós percebemos que o Senhor nos fez participantes. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas a Tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu a nós, Pai, para nos fazer participantes e nos enxertar nessa videira verdadeira que é o próprio Jesus, o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte disso, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio e pelo poder que nós recebemos em sermos chamados filhos de Deus, em sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no Teu nome. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, e nós te louvamos e cremos e profetizamos nas nossas vidas a manifestação desses 9 aspectos do fruto do Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Não é fácil, às vezes, no nosso dia a dia, justamente a luta que nós temos para manifestar isso, mas nós queremos, Senhor, alimentar o nosso espírito, para que a nossa carne seja cada vez mais enfraquecida e derrotada, para que haja manifestação de todos esses aspectos, Senhor, tantos aqueles que fazem bem a mim mesmo, como aqueles que fazem bem às pessoas que me cercam, como aqueles que me fazem
ser uma pessoa mais madura, Senhor. Nós precisamos, como igreja, crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo, porque essa é a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Senhor, ajuda cada um dos nossos irmãos, que nós possamos passar a semana mastigando e sendo incomodados, Senhor, por essa palavra, que a cada atitude contrária que nós tenhamos, que a tua palavra nos incomode, que o teu Espírito Santo nos dê um alerta, para que nós possamos voltar os nossos olhos à tua palavra e à manifestação desses aspectos, porque nós precisamos ser parecidos contigo, Pai, em todos os lugares, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.